Boa noite a todos aqueles que chegam nesse momento e aqueles que também vão ouvir amanhã ou depois. Na verdade, hoje eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Contando a história da origem dos Rayazins, né? A primeira raça que chegou aqui, que são os Acoperianos. Depois, uma outra raça, que são os Aquirins, que caíram aqui e se estabeleceram onde hoje é conhecido a Antártida, né? E contar como essa civilização empregou certas simbologias que ao longo do tempo, né, foram descobertas essas simbologias pelos amantes aí e adeptos a Hitler, e o que levou a humanidade por causa que mexeram em coisas que não deveriam jamais ter sido anunciada, no caso. E já de antemão eu quero avisar aqui que somente algumas simbologias, tá? Que são conhecidas aí no ocultismo, porque para mim essa palavra não existe, mas trazendo para uma interpretação melhor para vocês, são simbologias que em outras formas de falar, são demoníacas, mas que também não tem nada a ver com isso, mesmo com o feito que cada imagem por si, combinada com o segmento de outras chaves, pode empregar. Bom, como eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, espero que vocês aí no YouTube aí possam ver um pouco das imagens que fazem uma alusão àquilo que do qual eu vou explicar. Eu quero começar dizendo para você, que é o meu ouvinte aqui, que história é diferente de história, tá? Então, eu não quero saber, não me interessa a história ou a história dita através dos meios científicos, né? Dos historiadores ou dos historiadores. Para mim não tem sentido algum. Respeito, tá? Os acadêmicos nessa área, porque tem que ser respeitados, porque muito deles não conseguem compreender verdadeiramente a história, outros já compreendem, mas não tem como, né? Defender a tese que do qual pode até mesmo, certo, tirar o direito daquele historiador, daquele arqueólogo de lecionar, não é verdade? Então aqui eu vou trazer um pouco para vocês, não falando tudo, óbvio, porque também o tempo não permite, mas para as pessoas que já acompanharam todos os meus vídeos, né, lá no canal, aqui mesmo no YouTube, mas porém lá no canal Agnachete Henrique, sabem, né, da origem dos Rayazins, dos Acoperianos, certo? Da relação que os Rayazins estabeleceram com aqueles Acoperianos, né, do planeta Kank, como também da antiga raça réptil, que eu falei inclusive no último Hangout, dando um parecer a respeito de Nibiru, de como ele foi criado, eu toquei um pouco sobre esse aspecto, e trazendo, né, para vocês essa história que do qual eles me mostraram em um tempo da realidade, tá? E vocês vão entender isso. Então, de acordo com as minhas falas, né, eu trouxe aqui algumas figuras, tá? Algumas é de minha autoria, por consequência do site, que já está pronto, eu falei para vocês. Outras eu tirei do próprio Google mesmo, né? Nós tivemos quatro grandes guerras, né? Houve a primeira grande guerra entre famílias estelares mais elevadas. A segunda grande guerra começou a dizimar sistemas solares inteiros. A terceira grande guerra, ela veio, né, como um choque para civilizações menores, e no espaço, né, da terceira para a quarta grande guerra, nós tivemos aqui uma visita de uma civilização muito antiga, que já está alcançando a milésima dimensão e densidade, que são os acoperianos, certo? Então, só fazendo uma prévia a respeito dos acoperianos, os acoperianos, eles habitam, né, em um planeta, em um corpo planetário colossal chamado Kank. Só que esse planeta, né, esse corpo planetário desse sistema solar,
ele era inabitável, tanto é que o planeta Kank é um planeta 100% desértico. É na sua superfície, no seu intraterreno, que existe uma mega cidadela de uma tecnologia inigualável. E os acoperianos, eles foram guerreados, perderam a guerra, o sistema solar deles, certo? Foi totalmente dizimado, destruído, e algumas famílias estelares acoperianas na época ficaram perdidas entre as estrelas, né? Pedindo ao Criador que não fossem encontrados por nenhuma outra raça hostil que fosse levada tanto como aquela que destruiu todo o seu sistema solar. E ali eles passaram um período de mais de 500 anos, certo? Explorando outros sistemas solares em busca de recurso. Só que os acoperianos, eles têm a crença não só no Criador, que é aquele que estabeleceu o primeiro céu, a primeira dimensão e a primeira densidade, como os criadores, né? Pai e Mãe celestiais, que estão agora nesse momento, que habitam o milésimo céu, a milésima dimensão e densidade. Então, cada cultura alien naquela época tinha uma determinada crença disciplinar, não em um Deus, nem em um Salvador, nada disso, mas na própria conduta que do qual deveria ser formada antes que eles pudessem viajar entre as estrelas e explorar novos mundos. Então tudo era feito com harmonia, com respeito, porque não havia guerra, né? E os acoperianos, eles eram uma raça, como são nos dias de hoje, mas para aquela época, uma raça muito avançada tecnologicamente. E um acoperiano, ele tem por volta de 1,20 m de altura, como é o caso de Atilio, que eu já falei dele diversas vezes. E quando o sistema solar dos acoperianos foi destruído, também foi embora muita da matriz da tecnologia que eles tinham. Como também, né, foi totalmente dizimada as grandes naves, ou seja, os cruzadores, os portais interplanetários, tudo naquele sistema solar foi completamente destruído. Passado, como eu falei, 500 anos, eles chegaram ao nosso sistema solar, tá? E no nosso sistema solar existia tão somente Mercúrio, Vênus, Eleap, que é o planeta Terra, certo? Júpiter e Saturno. Somente. Somente. E a distância entre eles variava entre 10 a 15 mil quilômetros de distância. Então, se você estivesse dentro do próprio planeta e olhasse para o céu, você poderia ver em contraste o que seria um parecer de outras luas ao redor. E nessa época não existia essa lua que da qual nós temos aqui, que eu falei no hangout anterior, que foi deixada pelos próprios pleiadianos Anunnakis, né, niburianos. Então, quando os acoperianos chegaram aqui no sistema solar, eles visitaram Mercúrio, visitaram Vênus, visitaram Eleap, visitaram Marte, que eu me esqueci, até peço desculpa para vocês, sendo que Marte e Eleap eram luas de um megaplaneta colossal, né? Que inclusive o Corey Goode menciona como a superterra, e que isso é verdade, eu faço fé na palavra daquele homem. E Júpiter e Saturno. Então eles exploraram todos esses planetas antes de descer em Eleap. Por quê? Porque com um pouco de tecnologia que eles tinham trazido com eles e que estavam com eles, onde eles estavam construindo pequenas bases de apoio para um salto intergaláctico entre uma estrela a outra, e nesse sentido eu falo estrela como sendo o sistema solar, os acoperianos primeiro, né, verificaram e fizeram expedições nesses planetas que não habitavam a vida humanoide ainda. E o planeta Eleap, em outras palavras, o planeta Terra, foi deixado por último. Por quê? Porque eles tinham, né, conhecimento por ter mandado ali uma sonda de verificação. Sempre, toda civilização alien, quando vai explorar um planeta, hoje não tanto, mas
na antiguidade, quando eles iam explorar um corpo planetário, eles mandavam uma sonda para mapear todo o planeta, toda a superfície, todo o oceano, como era a vegetação, como é a água, como é a atmosfera, se é respirável ou não. Então, sempre civilizações antigas, quando exploravam mundos, usavam esse meio tecnológico. E aqui, né, habitava os primeiros, né, que são os Raiazins, que foi uma raça constituída pela própria criadora, correto? E como era um Raiazin? O Raiazin, ele media entre 4,5 metros a 5,5 metros de altura. E eles eram hermafroditas, como eu já falei para vocês. E os Raiazins, por serem gigantes, né, eram pacíficos, andavam nus, certo? E a cada 6 meses, eles escolhiam que houvesse um nascimento, por uma gestação, certo? E essa gestação, ela durava 60 dias, e nascia ali o seu filho, né? Que, em outras palavras, também era hermafrodita. E os acoperianos da atmosfera observaram, por um tempo, a conduta dos Raiazins e viram que era um povo pacífico, né, que tinha uma relação muito íntima com os elementos da natureza. Quando eu fui levado em 2010, em 2012 e em 2015, dentro do eixo do espaço-temporal, e tive a oportunidade de conhecer de perto um Raiazin na linha de fluxo de tempo passado, eu pude testemunhar toda essa história que aqui eu estou contando para vocês, que eu já mencionei, inclusive, nos meus vídeos mesmos. Então, ali, os acoperianos desceram com a sua primeira nave piramidal. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, vou só ampliar um pouquinho, né? Mudei aqui sem querer. Vocês podem olhar aqui uma nave, tá, onde a seta está passando, piramidal. Se você olha para essa figura, é exatamente como é uma nave acoperiana. E aqui do lado, onde está a setinha aqui, é o que era uma alusão, né, o sistema solar acoperiano. E aqui o nosso planeta Eleap, seguido pela sua lua, que em outras palavras, né, é o seu satélite natural. Então vamos lá. Os acoperianos desceram, tentaram um primeiro contato e foram recepcionados pelos Raiazins. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Carlos, se eles têm essa nave, como outras naves que desceram também aqui em Eleap, por que que eles não tomaram, ou por que que eles não disciplinaram, como outras raças fizeram, os Raiazins? É o que eu falei para vocês, não existe, tá, nenhum tipo de invasão alienígena que seja hostil àqueles ou àquela civilização que tenha no seu conceito de crença disciplinar a lei Asto, que é aquela lei que eu mencionei para vocês. Então, qualquer civilização, avançada ou não, quando explora um outro mundo, um outro sistema solar, e ali existe uma vida, sendo vegetal, animal, humanoide, enfim, eles primeiro restabelecem um contato, tá? Então, se aquela civilização os recepciona e os convida, né, eles têm por si, através da lei Asto, de estabelecer junto com aquela civilização e trocar entendimentos e sabedoria. Então os acoperianos já sabiam que Eleap estava habitada por uma raça de gigantes, de 4,5 metros a 5,5 metros, ponto. Eles desceram, fizeram a primeira aparição nos céus, e isso deixou totalmente os Raiazins encantados com isso. Eles desceram em pequenas naves, tá, piramidais também, e se apresentaram aos gigantes Raiazins. E eles, né, só desceram aqui porque de todos os planetas do qual eu mencionei que existia e existe, né, mas os que só tinham aqui no sistema solar,
que eram esses mencionados, o único que tinha uma vegetação que produzia, né, frutos, e os seus oceanos tinham os peixes, né, que tinha alimento de uma forma geral, era o planeta Eleap, certo? Justamente pelo poder da dimensão e da densidade da consciência dos próprios Raiazinhos, porque os outros planetas não eram habitados. Hoje, são planetas totalmente terraformados e que têm aí a sua habitação, como inclusive eu já mostrei nos meus vídeos lá no meu canal. Então eles vieram aqui e pediram autorização, tá, aos Raiazins para que eles cedessem peixe e frutas, porque somente peixes e frutas para aquela época, hoje não mais, fazia parte da dieta dos acoperianos. Então ali, tanto Atilio, que é um acoperiano, e outros que também vieram junto, se estabeleceram no continente africano interligado com o continente antártico, que era um único continente. Não existia a Europa, a América, nem a América Central, nem a Ásia, nem o Oriente Médio, não existia. Era o pedaço da África, onde hoje é a África por inteiro, e o lado esquerdo de quem vê era o continente, né, antártico, para que você possa me entender. E ali eles se estabeleceram por um tempo, certo? E por consequência de um Raiazin nunca ter conhecido nenhuma outra civilização, porque os primeiros que chegaram aqui foram os acoperianos, eles ficaram apaixonados, admirados pelas naves acoperianas em forma de pirâmide, né? Uma pirâmide invertida. E o que aconteceu? Os acoperianos, né, que estavam em outra expedição, encontraram o sistema solar, que também leva o mesmo nome do planeta Kank, certo? E ali eles voltaram, encontraram as outras naves que estavam escondidas entre as estrelas. Foi onde, e quando a mensagem chegou, né, aos acoperianos que aqui estavam, eles tiveram que se retirar da Terra, e eles ficaram aqui um período de 10 mil anos, junto com os Raiazins, né, que são os nossos ancestrais da linhagem mais pura, e eles, antes de ir, deixaram como lembrança a primeira grande pirâmide, certo? Então os próprios Raiazins, desculpa, os próprios acoperianos construíram a primeira pirâmide, que não é a pirâmide de Gizé que está no Egito. É uma pirâmide que já foi descoberta e que se localiza na Antártida, que está sendo o espanto de muitos e muitos especialistas nesse assunto. Então, quando fala disso, através de documentários ou através de alguns blogs, como eu disse para vocês, não é mentira. A maior pirâmide que existe na face desse planeta, ela se encontra no continente antártico, certo? Porque ela foi construída pelos acoperianos para dar, correto? Como presente, como lembrança, a característica da nave dos acoperianos, que é uma característica piramidal. Então eles construíram essa mega pirâmide, construíram cidades em volta dessa grande pirâmide e colocaram dentro dessa pirâmide um dispositivo tecnológico, que aqui não vou mencionar para vocês, ok? Esse dispositivo tecnológico, ele soltava um feixe de energia na atmosfera do planeta, criando uma grade harmônica na atmosfera, regulando a atmosfera ligada à consciência dos próprios Raiazins, certo? Lembra que eu falei para vocês que eram para vocês ouvir sobre o Credo Mútua, que o vídeo dele está aí no YouTube, e ele fala que na época o nosso planeta não se podia ver o céu porque eram muitas brumas, né? Ou seja, existia, é como se você todos os dias tivesse uma cerração, né? Dificilmente você conseguia enxergar o céu. Então, esse dispositivo utilizado dentro da Grande Pirâmide,
ele foi usado para equilibrar a atmosfera e dissipar as nuvens, criando um controle dentro do eixo do próprio planeta, certo? Foi aí que os Rayazins viram pela primeira vez o céu, a noite, as estrelas e os outros corpos planetários, como Mercúrio, Vênus, como Marte, como Júpiter e Saturno. Aí eles ficaram mais encantados ainda. E se estabeleceram ao redor da cidadela que foi construída ao redor dessa grande pirâmide, que está ali na Antártida, correto? E não sei se você que está ouvindo agora tem conhecimento sobre o mapa de Pipis-Reis, eu acho que o nome é esse mesmo. Pipis-Reis é um mapa que mostra todo o continente antártico como ele era antes de haver sobre ele uma camada de gelo, né, muito extensa. Pires-Reis, desculpa, Pires-Reis, que na verdade é, é o mapa se chama Pires-Reis. Então, ali estavam os acoperianos indo embora e deixando os Rayazins para desenvolverem por si só. E os acoperianos deixaram um pouco de tecnologia para que no futuro os próprios Rayazins pudessem dominar essa tecnologia e expandir o que deveria ser expandido no próprio planeta. Eles foram embora, ficaram um espaço de tempo muito longo sem voltar para cá. E nesse espaço ainda havia guerra, tá? Estava caminhando para a quarta última guerra. Os Rayazins, né, sem ter o conhecimento, porque a única civilização que eles tinham visto eram os acoperianos, eles foram recepcionados novamente, receberam a visão, né, eles recepcionaram, né, não foram recepcionados, eles recepcionaram uma raça réptil hostil, que eu já falei dela e aqui não vou estender muito. Mas essa raça hostil fez a mesclagem do seu DNA, RNA, nos Rayazins, certo? E também se estabeleceram com suas naves ao longo ao longo do redor da pirâmide, da grande pirâmide. E quando essa raça réptil muito antiga chegou aqui e viu essa pirâmide, eles tiveram medo, porque era um complexo arquitetônico muito avançado. Então eles sabiam que uma raça muito avançada tinha construído, então eles temiam que aquela raça morasse dentro da pirâmide. E quando eles viram, né, que se tratava de gigantes, nus, e que não tinham ferocidade na consciência, nem na centelha, foi aí que eles se achegaram. É onde o Credo Mútua fala da raça réptil que veio, né, em grandes naves, e essas naves, elas vinham como montanhas flutuantes, que é o que narra ele. E ali, eles viram que não se tratava de uma raça avançada que habitava o planeta, mas eles acreditaram que em uma era muito antiga uma raça habitou, não sabendo eles que eram os acoperianos. Então, como eles viram que os Rayazins tinham muita dificuldade de comunicação com eles telepaticamente, né, eles disseram aos Rayazins que eles eram os deuses dos acoperianos e que eram os deuses criadores dos próprios Rayazins. Foi aí que começou toda a confusão. E eles viram que eles estavam no primórdio da criação, porque tudo quando foi criado hermafrodita. De acordo com a evolução, houve a separação e a distinção do macho e a fêmea, que eram único em um só, ok? Não é que tinha um pênis e uma vagina, não, nada disso, né? Mas a estrutura celular, a estrutura corpórea, a maneira que se dava a gestação no nascimento de um filho era como hermafrodita. Eles mudavam o próprio sexo, como alguns sapos africanos fazem, e também como o caso do cavalo marinho mesmo. Então, essa raça réptil veio, destruiu todos os complexos de cidadelas ao redor dessa grande pirâmide, porque eles queriam ter acesso à tecnologia que está, inclusive até nos dias de hoje, dentro da pirâmide, só que eles não conseguiram, correto? Não conseguiram. Eles desistiram depois de ter escravizado os Rayazins e ter contaminado a centelha original dos Rayazins, e eles partiram para outro sistema solar, porque eles sabiam que a Grande Guerra estava no fim e que os criadores primordiais estavam chegando
para colocar um fim em tudo, né? Então, muitos sistemas solares ao redor deles, inclusive até o Corey Goode fala muito bem nesse assunto também, foi criado uma grade para proteger o sistema solar, tá? Só que nesse intervalo, antes da chegada e antes mesmo da criação de uma federação e muito menos de uma confederação, ao longo do tempo, tá? Quando os acoperianos eles retornaram para ver os Rayazins, viram que tudo que eles tinham feito, exceto a pirâmide, estava destruído e que os Rayazins não tinham mais aquela pureza como antes tinham, né? Eles estavam definhando. Eu coloquei aqui uma imagem que quando chegar nela eu falo para vocês, tá? E essa aqui é a representação do nosso planeta Eleap, tá? Que existia sim um anel de água ao redor do nosso planeta. E aqui uma nave que assemelha a nave de uma raça réptil antiga, que é aquela que eu falei para vocês, que aqui o nome vai ser impronunciável, tá bom? E aqui nessa imagem aí, espero que esteja aparecendo aí para vocês, do lado esquerdo de quem vê, você vê uma imagem que se assemelha ao Rayazin, porque os Rayazins, eles tinham três olhos literais, né? Um no meio da testa. Então, eles não tinham se desenvolvido por completo o seu terceiro olho, que com a evolução iria se fechar por si só, né? E depois os Rayazins foram se definhando e se tornando o que nós conhecemos no meio arqueológico, né, científico, acadêmico, como sendo os Iandertais, né, ou Homo erectus e outros tantos. Então aqui à direita de quem vê, nós temos aqui o que se tornou um Rayazin após ter a sua genética totalmente corrompida, para vocês terem uma alusão do que era belo e se tornou horrendo. Então os acoperianos não podiam fazer absolutamente nada, não podiam quebrar a matriz genética, porque eles tinham conhecimento genético, mas eles não podiam interferir, porque sabiam que a definhação, né, do ser Rayazin era uma consequência de julgamento da própria natureza. Então a natureza fez com que eles se definhassem, se tornassem macacos eretos, certo? Para que depois a própria natureza pudesse dispensar esses códigos genéticos e trazer o primeiro Rayazin que foi corrompido, né? Com um sentido de evolução que levaria 1,8 milhão de anos de evolução após eles terem sido contaminados por um DNA, RNA réptil antigo, tá? Então isso aqui é só uma alusão para que você possa ter um entendimento. Então, agora que começa a história, né? Isso foi só um resumo. A raça réptil foi embora, os acoperianos voltaram. Ponto. Viram o que tinha feito a outra raça réptil, não puderam alterar nada, a não ser reconstruir a cidadela para ficar como memória perpétua, né? Então, os cientistas que trabalham hoje nos Estados Unidos da América, na própria Rússia, desculpa, todos os governos do mundo têm o total conhecimento disso. Só que isso, na linguagem para outras pessoas, é um absurdo, é mentira, cadê a prova, né? É só falácia, e cada um fala o que quer, da maneira que quer, sem problema algum, né? A verdadeira história não é aquela que eu conto. A verdadeira história é aquela que eu ouvi deles. Então, por isso que eu digo que é a minha verdade e isso basta. Aqui nessa imagem aqui, que é a primeira, né, da esquerda, você vai ver aqui uma figura, né? Quem assistiu aquele filme Prometheus sabe que se trata, né, essa figura. Essa figura do meio foi os primeiros híbridos, né, que essa raça, que são os Aquirins, fizeram. Só que algo que chama muito atenção é que o crânio de um Aquirim, ele é um crânio alongado, né? Então essa figura, como do filme não tinha um crânio alongado, eu coloquei para fazer só uma alusão. Mas aqui na terceira e última gravura, você vê uma gravura de nada mais, nada menos de que Akhenaton, né?
que foi aí, na linguagem egípcia, um grande faraó, que na verdade não tem muito a ver com a história que conta, né? Então essa imagem aqui de Akhenaton, com o seu filho aqui, com um crânio um pouco alongado, tendo ele também um crânio alongado, sendo que Akhenaton é um príncipe legítimo aquiriano, tá bom? E eles, quando caíram aqui, porque eles caíram literalmente aqui, eles criaram uma raça para auxiliá-los, tá? Mesclando o DNA e RNA dos Raiazins no seus próprios sangue e desenvolvendo algumas aberrações. Isso antes dos pleiadianos híbridos de Nibiru terem chegado aqui. Eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Porque se houver alguma pergunta relacionada a isso, eu não respondo. Então, essa raça aqui do meio, que parece um cinza, um grey em outras linguagens, não tem nada a ver, entendeu? Mas foi sim uma raça criada porque aqui eles precisavam se reestabelecer. E como os Aquirins chegaram aqui?